Então, as demais coisas que temos doutrinas, temos usos e costumes, né? Temos conselhos, mas ordenança, deixada por Cristo é isso aqui, ó. Batismo e ceia. Batismo e ceia. Tá? Batismo e ceia. Já dando pincelada. Exatamente. Já passamos. Então a gente segue. Batismo. Fala especificamente sobre batismo agora. Ó, aí a gente coloca aqui algumas coisas que estão envolvidas aqui com o batismo. Seu significado. O batismo é apenas símbolo visível da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, como também nossa morte com a antiga vida de pecados, nosso sepultamento na semelhança de sua morte, e nossa ressurreição para andarmos com ele em nova vida. Romanos 6:4. O batismo é obrigatório porque foi ordenado. Veja aqui, é uma ordenança, não é uma opção. Você se batiza se quiser. Você tem que se batizar, porque é uma ordenança. Agora você tem que entender como é o batismo. O batismo é obrigatório porque foi ordenado por Cristo. Nos escritos do apóstolo Paulo, o batismo é essencialmente sinal de união espiritual entre o crente e Cristo, um símbolo dessa comunhão mística. Para os judeus em geral, incluindo os essênios, o batismo era uma cerimônia introdutória, mediante a qual os novos convertidos eram admitidos como membros do grupo. A mesma coisa sucedia na igreja cristã primitiva. A igreja local deveria batizar visando a distinção entre os membros participantes e os espectadores. E aí surgiu aquilo que eu expliquei. A igreja mística, a igreja organismo, o desenvolvimento dela, o crescimento, a entrada de pessoas para ver, para ouvir a pregação, e aí surge a organização para gerir essas pessoas. Na organização, temos pessoas que estão na comunhão da igreja e temos pessoas que estão vindo frequentar a igreja, que estão começando a ouvir a pregação. E ouvindo a pregação, eles têm que fazer a opção própria, por aceitar a Cristo. Aquilo que fala para Pedro, o que podemos fazer para ser salvo? Aí Pedro fala, para se batizar, né, e seguir a Cristo Jesus, e ser fiel a Cristo Jesus. Então o que acontece? O ato de admissão à igreja é o batismo. E aí o batismo, por exemplo, a gente coloca aqui a imagem da circuncisão, porque o batismo é o ato de admissão do novo membro à fé cristã, tá? A igreja como organismo e também como organização. E a circuncisão foi instituída por Deus no Antigo Testamento, na época de Abraão, como um pacto, como um sinal diferencial entre os membros daquele pacto e os demais. Então, Deus revelou para Abraão a circuncisão. Abraão se circuncidou, todos que estavam na sua casa, inclusive escravos, tá? E o seu filho Ismael. E depois, quando Isaac nasceu, Isaac foi circuncidado na época certa, no oitavo dia. No oitavo dia depois de nascido. No oitavo dia. É sétimo dia. Foi do sétimo. Foi sétimo dia. Sétimo dia depois de nascido. É verdade. Então foi circuncidado. Eles foram circuncidados tardiamente, porque foi revelado para eles tardio. Mas Isaac foi circuncidado na época certa. E aí, a partir de então, se torna o quê? Um sinal de admissão àquele grupo. Aqueles participantes daquele grupo. Ele é a promessa. A circuncisão. E a gente vê, a circuncisão acompanha o povo judeu até a época aí próxima a Cristo Jesus. Quando surge, depois da volta do cativeiro babilônico, surge a difusão das sinagogas. E com as sinagogas, o ensinamento da lei para pessoas que não eram do judaísmo. Surge a difusão das sinagogas. Sinagogas são basicamente igrejas dos judeus. Onde tivesse 10 homens, poderia ter uma sinagoga. Onde tivesse 10 homens judeus. Uma cidade que tivesse 10 homens judeus, podia ter uma sinagoga. Na sinagoga, você tem o ensino da lei. Não tem sacrifício de animais, por exemplo, mas tem o ensino da lei. E tem a celebração de algumas peças, as orações. Então, vinham muitos não-judeus para ouvir a lei. E muitos queriam adentrar, queriam participar agora do povo da aliança, que é os chamados prosélitos. Que aí Jesus, inclusive, fala para os fariseus: pode viajar o mundo inteiro para fazer um prosélito. E para tornar a alma dele 10 vezes mais condenada do que a sua, por causa da implantação das práticas deles que eles transmitiam para os outros. Mas o que acontece? Na sinagoga, alguns começavam a assistir à leitura e à pregação. Alguns queriam começar a participar. Para participar, eles passavam pelo ritual. E esse ritual, primeiramente, era o batismo. E aí surge aqui, a chamada mikveh, o batismo de prosélitos, que era praticado tanto entre os judeus quanto entre os essênios. E quem eram os essênios? Os essênios eram uma parte do povo judeu da época que começou a se isolar no deserto, como aconteceu com os mosteiros,
começaram a se isolar no deserto, a copiar a lei, inclusive graças aos essênios, hoje temos os manuscritos do Mar Morto, que são um achado, são o maior achado arqueológico da nossa época. Os manuscritos do Mar Morto, eles se isolaram no deserto, não se casavam, eram celibatários também, não se casavam, e viviam copiando os textos da lei, fazendo as celebrações dele e esperando o Messias. Para eles, o Messias ia voltar logo, logo. E aí eles se separavam no deserto, santificando a sua vida, esperando o Messias. E para se tornar um essênio, passava pelo batismo. Alguns, claro, isso aí a Bíblia não trata disso, mas alguns teólogos dizem que João Batista, ele tirou a ideia do batismo dos essênios. Agora, por que fazem isso? Porque é uma conclusão muito fácil de chegar. Descobriram que os essênios faziam isso, e aí pegaram, João Batista deve ter sido um essênio, mas não necessariamente. Porque a Bíblia não dá respaldo também, é somente uma inferência. Eles olham a questão da prática dos essênios e falam, João Batista deve ter copiado deles. Mas eu entendo que não era nem necessário. Não era nem necessário. Aí é fácil justificar. Exatamente. Aí o que acontece? João Batista passa também a implantar essa questão da prática do batismo por imersão. Agora, qual é o sentido do batismo que João Batista está praticando? Batismo para a purificação dos pecados, para esperar quem? O Messias, Cristo Jesus. Ele é o precursor do Messias, ele é a voz que clama no deserto, conforme Isaías diz. Então você vê, temos a circuncisão, temos o mikvê, que é o batismo de prosélitos, que era praticado entre os judeus e entre os essênios, e João Batista passa a praticar o batismo. Batismo para a purificação de pecados e aguardar o Messias. O Messias que virá quando Cristo aparece e ele declara que Cristo é o Messias. E aí, dentre essas práticas de batismo, que é uma ordenança de Cristo, temos aí o batismo como um sacramento da Igreja Católica, que é o também chamado pedobatismo, pedo que é criança, batismo de crianças, onde uma água é derramada sobre a cabeça da criança e então ela passa a ser um integrante da Igreja Católica. Agora diga para mim, esse tipo de batismo aqui, qual é a relação que ele mantém com o batismo que era praticado por João Batista? Onde a pessoa é imersa na água, onde a pessoa tem que manifestar arrependimento pelo pecado. Aonde antes do batismo vinha uma pregação dura da parte de João Batista, mostrando às pessoas os seus pecados, apontando às pessoas os seus erros e cobrando delas que se arrependam. Então você vê o batismo para arrependimento de pecados, sepultamento da antiga vida e ressurreição da nova. Aqui não cumpre o significado. Então, será que eles não pegam o exemplo de Jesus? Jesus também não teve pecado. Eu já até levantei essa questão aqui em aulas anteriores, que ele não teve pecado e foi batizado. E a criança também não tem pecado. Não tem pecado. Será que eles não pegaram conciliar esses dois? A ideia não é isso, não é porque Jesus não tem pecado, beleza, só que ele se batizou quando era criança? Não. E ele não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado. Você vê, ele não precisava ser batizado, se batizou quando era adulto. Você vê? Se fosse essa lógica, ele teria sido batizado quando era criança. Mas se o batismo é para arrependimento de pecado? Para arrependimento de Que pecado. pecado que Jesus arrependeu? Aí ele mesmo disse, por que eu estou me batizando? Ele disse. Diga aí para mim o que ele disse. O que ele disse? Fale. Para o cumprimento da Lei. Justiça. Não é lei. Para o cumprimento de toda a justiça. Que a lei não estabelecia o batismo por imersão. A lei estabelecia isso aqui, ó. Circuncisão, aliás, nem a lei. E se fosse anteriores à lei. para batizar pequenininho, alguém teria que batizar pequenininho para o cumprimento da justiça. Mas se você vê... Aí o que acontece? Na questão da criança era apresentado conforme está na lei e era circuncidado. Apresentado e circuncidado. Então isso era o cumprimento da lei. Quando Jesus chega na fase adulta, veja só, toda a lógica do batismo está nesse ato dele. Ele se apresenta. Você vê? Ele se apresenta. Quando ele se apresenta, João Batista fala: eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? João Batista também teve a mesma indagação que você teve. Ele pôs a mão no queixo assim, ó, do jeito como você está agora. Aí Jesus disse assim: calma, João, eu vou batizar para cumprimento de toda justiça. Então essa justiça o que era? Exatamente a ordenança que ele estava deixando para a igreja. É o pai que ensina o filho. O pai não precisa fazer, mas ele faz na frente do filho para que o filho aprenda. Aí Jesus falou: eu vou implantar essa ordenança. Para que a ordenança fique bem, bater esse prego, ficar bem batido, eu mesmo me batizar. Não por causa de pecado, mas para que se cumpra a justiça.
E qual é o objetivo da pomba que quando Jesus batizou ela desceu? Simbólico. É simbolização do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo virou um Eu nunca pomba. vi ninguém batizando desse uma pomba até hoje. Né? Por quê? Por causa da característica diferenciada do batismo de Cristo. Ele se batizou para a justiça e logo depois do batismo dele veio a tipificação do Espírito Santo descendo sobre ele. Você vê o Espírito Depois a Santo bichinha falando em línguas, sair de água falando em línguas. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas isso aí é importante porque é o início do ministério. O Espírito Santo, a partir daquele momento, repousou sobre Cristo. Não é como, por exemplo, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo tomava a pessoa, realizava uma obra e saía. Ele repousou sobre Cristo. E aquilo mostrava que depois o Espírito Santo ia repousar sobre nós. Era tudo isso era maravilhoso. Por exemplo, uma criança assim, mais ou menos de aproximado de 12 anos para frente já pode se batizar, né? Pode. Já tem consciência. A questão da consciência mesmo, é uma questão biológica. Tem crianças que muito antes disso já têm consciência. Você tem que começar a pregar para a criança bem nova. Porque tem criança que biologicamente ela passa a ter consciência de ego. O ego é o quê? É o seu eu. Ela começa a identificar, fazer uma separação entre ela e o mundo. Porque a criança quando nasce, para ela não existe o mundo, tudo é ela. Por isso que a criança acha que tudo tem que ser dela. Ela quer tudo, ela olha uma coisa, ela quer. Por quê? Ela não tem consciência dela mesma. Para ela só existe ela. E tudo tem que ser para ela. A partir do momento que ela faz a separação entre ela e o outro, ela começa a ter consciência. Aí ela começa a dar atenção aos seus instintos. E aí surgem algumas práticas que você fala, eu não ensinei isso para ela, como é que ela faz isso? É o pecado, meu querido. O pecado já está lá. Mas quando a criança sabe que vai apanhar, então ela já tem consciência. Tem criança que faz uma maquinação já para tentar se livrar da sua. E tem criança que é esperto, que é avançar, né? Olha só. Para os judeus em geral, incluindo os essênios, o batismo era uma cerimônia introdutória, mediante a qual os novos convertidos eram admitidos como membros do grupo. A mesma coisa sucedia na igreja cristã primitiva. A igreja local deveria batizar, visando a distinção entre os membros participantes e os espectadores. O batismo é um sério compromisso. O batismo é um sério compromisso de fidelidade a Deus. Sendo assim, muitas pessoas não aceitam o batismo para não... Olha só, hein? Olha o alerta aqui. Ó. Isso aqui, eu já ouvi muito isso aqui, hein? Já ouvi muito. Já vi gente aconselhar o outro a não se batizar, porque quando ele se batizar, aí a coisa vai ficar séria. Aí eu pergunto, a coisa não é séria agora? Tem que se batizar no dia antes. Agora é fácil? Quer dizer, você pode pecar para fazer o que quiser, só porque você não é batizado? Se você morrer, você vai para onde? Então, na cabeça salvação dessa é pessoa, sempre. Na cabeça dessa pessoa que deu esse conselho, o conceito dela é que é ali. Isso. Ela se comporta como se fosse um sacramento. É, como se fosse. Isso mesmo. A partir daquele sacramento, pronto, aí você é ali a santo. divisão, mas Hoje a gente vai fazer você o antes e depois. Isso aí. Hoje você pega, você faz o que quiser, não adianta, não faz nada, não rende nada. Aí depois de se batizar, então o conceito não é esse. A questão da salvação é contínua, é sempre. A criança desde nova tem que ser ensinada no caminho que deve andar. E aí o que acontece? A questão do batismo, ele é limitado para a igreja dos 12 anos para não virar bagunça. Para não pegar pais aí que não instruem o filho e simplesmente quer jogar na piscina. Então ela coloca 12 anos, porque ele tem um período discipulado, e depois ele toma consciência. O batismo tem que ser uma atitude dela, tem que ser uma decisão dela. Tá certo? Então, aceita o batismo para não sofrer determinadas disciplinas. Ele caracteriza a nova identificação com a nova economia, com a vida cristã e não com uma organização humana, mas sim com a fé viva no Cristo de Deus e sua mensagem. Essa economia aqui não é economia monetária que a gente está acostumado, a economia é modo de vida. Tá certo? O batismo é símbolo do arrependimento com frequência, Com frequência, ele é retratado como uma purificação. Essa ideia é simbolizada no elemento usado, a água, que é o mais comum dos agentes de limpeza. Ele pode também simbolizar a ação permeadora do Espírito Santo, o qual unifica todos os crentes em Cristo. Todos bebem da mesma bebida espiritual e é bem provável que isso é que fica subentendido no elemento do batismo, a saber, a água. Esse beber de mão de a bebida espiritual indica a participação do Espírito Santo, desfrutando tanto pela alma espiritual, como pela comunidade dos crentes. 1 Coríntios 12:13. Em síntese, o batismo em água é símbolo de alguma ação espiritual que realmente atua. Então, o que ele quer dizer? Que esse batismo que nós praticamos, batismo por imersão,
ele é um símbolo público, tá certo? Ele é uma demonstração pública de algo interno. O que é esse algo interno? Arrependimento de pecados. Quando se arrepende dos pecados e aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, a obra redentora de Cristo se faz efeito na nossa vida. Nós somos justificados diante de Deus, somos regenerados, feitos em nova criatura e somos santificados. Somos agora propriedade exclusiva de Deus. Somos exclusivos dele. A partir desse ato, dessa aceitação, espiritualmente já estamos integrados ao corpo de Cristo. Só que, uma vez integrados, você tem que dar uma confissão pública dessa comunhão. E a confissão pública dessa comunhão chama-se batismo. Então, o batismo ele é a realidade externa de algo interno. Internamente, você já aceitou a Cristo, você já se arrepende dos seus pecados e você já aceita a salvação dele. Aí, publicamente, você se batiza. Você vai lá, a igreja organiza, leva você até as águas, imerge você, simbolizando para o mundo que morreu, aquela antiga criatura, e traz você de volta, simbolizando que você nasceu para uma nova vida em Cristo. Tá certo? A história foi o que eu contei aqui, essa questão da evolução que teve desde a circuncisão, que era uma prática dentro dos judeus, né, para a admissão do novo integrante, até a questão do batismo sendo praticado aí dentre as diversas comunidades, né, que judaístas se espalhavam, e depois o início do ministério de João Batista, com o batismo em águas. Só o início aqui, da página 78, sua história, diz, não há dúvidas que a princípio a imersão era o modo mais comum de efetuar o batismo, e isso seguia meramente o modo judaico do batismo dos prosélitos. Mas ainda bem no começo da história cristã, no ano de 150, encontramos provas colhidas nas citações dos pais da igreja que eram usados outros modos de batizar. Provavelmente, antes mesmo dos fins do primeiro século da nossa era, já vinha sendo praticado o batismo infantil, em imitação à circuncisão das crianças do sexo masculino. Benefícios sacramentais, sem dúvidas, eram vinculados a esse batismo, tal como se sentia que a circuncisão era necessária à salvação. Então veja aí, que foi misturado a questão da circuncisão judaica praticada na criança com o batismo. E aí o que acontece? Nessa mistura de conceitos, a Igreja Católica achou por bem, achou mais interessante para ela, vincular esse indivíduo desde a infância à sua igreja. Então veja só como é esperto isso. Enquanto a pessoa não tem condições de tomar decisão, já batizou, já ministrou o sacramento, já vai crescendo dentro da igreja, já é católico. Você já é católico antes de escolher se você quer ser católico ou não. Ô Júnior, é que você vai lendo aí, eu vou matutando aqui. Pode falar. Em vez do... Se estivesse vinculado ao erro que a pessoa cometeu depois do primeiro batismo, nós estaríamos dizendo que a prática do batismo limpou o pecado. Aí a gente cairia no mesmo conceito do batismo como sacramento, nós cairíamos no mesmo conceito do batismo como uma prática, e estaria no mesmo conceito do batismo simplesmente como uma prática, e não como um símbolo. E a água limpando. Então o que acontece? Iria acabar, iria destruir o conceito da purificação pelo sacrifício de Cristo. A purificação ia ser o sacrifício de Cristo, ia ser a água. A pessoa fala, se eu pecar de novo, batiza de novo. Pecar de novo, batiza de novo. Ele vai vincular. A purificação que ele está fazendo é a água. Então vai destruir todo o símbolo. Por isso que isso não é possível. Se a igreja cair nisso, se alguma igreja caísse nisso, ia destruir o conceito de batismo. O conceito de batismo é a confissão pública de algo espiritual. Então o que acontece? Aquela água não limpou o pecado já estava limpo. Ele simplesmente foi ali para demonstrar que o pecado está limpo. Tá certo? Se a gente implantasse isso, pega, batiza, ia virar água santa. Olha, então vamos na água santa, pequei, dá água santa de novo, joga, daqui a pouco ia vender água, ia beber água, ia ter garrafinha de água santa. E é o mesmo conceito e é o mesmo conceito de quem acha que é a água do dia do batismo que limpa. A mesma coisa. Foi interessante para isso aí. Chegou nesse conceito. Que a pessoa, por exemplo, a igreja diz que não pode se batizar em tanque, porque a água é parada. Ficou o pecado da outra pessoa, e o último que se batizou ficou pior do que ele era quando ele chegou. Porque ele pegou o pecado de todo mundo. Você vê como é infantil esse conceito? Então quer dizer, se a igreja entrasse por isso, ia cair nesse tipo de... Mas é uma norma da igreja os 90 dias de castigo.
Não é uma doutrina, é uma norma. É uma norma. É uma estabelecida pela própria igreja. Exatamente, estabelecido. Sua história, a gente já tratou, sua fórmula. E aí tem, nessa questão da fórmula batismal, é interessante, tem as duas. Ou seja, é no mínimo 90, né? 3 meses. É duro, hein? É 3 meses de garantia, é a lei. Meu Deus. A fórmula batismal também é interessante. É mais fácil, Ia facilitar, né? Rapidinho resolvido. Não, vai ter que ter Mas gente na que bagunça ia também. construir piscina, cara. Ah, meu Deus do céu. Pega, batiza, é virar tudo. Ó, o fato notório, Piscina 79. Sua fórmula. É fato notório que todas as atuais denominações cristãs reivindicam os costumes dos cristãos primitivos para sustentar suas doutrinas e seus pontos de vista acerca daquilo que fazem e que ensinam. Quanto ao batismo, com base em Mateus 28, 19 a 20, a maioria das denominações usam a fórmula trinitária, mas há fortes evidências que muitos grupos de cristãos primitivos usaram também a fórmula unitária, em nome de Jesus, conforme atesta a obra chamada Didaquê, uma das primeiras obras de ensino que a igreja primitiva desenvolveu. Ali mostra que a fórmula trinitária, baseada em Mateus 28, 19 ao 20, era usada desde os tempos mais remotos. Porém, essa mesma obra, Didaquê, mostra também que o batismo podia ser realizado desde os tempos antigos somente em nome do Senhor, porque sem dúvida é uma alusão ao Senhor Jesus. O uso cristão, todavia, gradualmente foi firmado na fórmula trinitária, e a larga circulação do Evangelho de Mateus, que contém essa fórmula, provavelmente foi a influência mais poderosa em prol dessa prática trinitária. Veja só, aqui nós temos os dois trechos. Tem 3, aliás, na verdade. Aqui tem Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá ok? Fórmula trinitária aqui, ó. Mateus 28. Aí surge aqui, ó, Atos. Aqui temos o Evangelho de Mateus, tá? Evangelho de Mateus, as palavras de Cristo registradas pelo apóstolo Mateus. Com Atos temos a descrição de como se comportava a primeira igreja. Aqui Atos é um livro histórico. Então ele está dizendo como é que a igreja se comportava. Atos 8,16. Como é que a igreja batizava? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja só. Atos 10,48. Ó. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse. Aí escondeu aqui um pouco a tela, que eu leio daqui, ó. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, tá certo? Pode falar. O trinitário vem de onde? De Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então o que acontece? As duas fórmulas se encontram na Bíblia. As duas fórmulas se encontram na Bíblia. Uma, deixa eu recomeçar. Que diz que existe Deus, Jeová, e que Jesus é um Deus menor. Tá certo? O Espírito Santo é que nem a energia da eletricidade. Mas os Então, para eles, esse negócio está bem estranho. Os batistas, eu acho que eles não dão a devida importância ao Espírito Santo. Não diga isso. É a doutrina deles, sim. O que eles não dão muita evidência é a glossolalia, é o batismo do Espírito Santo e a manifestação desse batismo em línguas. Agora, a evidência do Espírito Santo não, eles são ponta firme. São nossos irmãos, isso aí, são legais. Eles pregam milagres. Hã? Você anda visitando eles, tá? Eu já fui. Eu também já fui uma vez. Eles são gente boa. Eles no começo estavam meio tretados com a gente, eles brigavam bastante com a gente no começo. Mas depois acalmou. Tem hoje Batista, hoje que tá pulando, tem aqui, tá? Tem bastante, você vê? Hoje o negócio Eles são contra a doação de sangue. Doação? Eu sei. Esse é o Jeová, Batista. Esse é o Jeová, é contra. É contra. Se o filho estiver morrendo, isso, não doa. Eu tive muito problema com isso. Tem gente que morreu porque fizeram doações e não deixaram. Parte das doutrinas dele, né? A forma de interpretar a Bíblia deles. Então o que acontece? As lideranças fazem interpretações toda hora. E toda hora eles mudam. Agora, enquanto não mudar isso aí, muita gente vai sofrendo por causa disso. Eles vão mudando a cada momento a interpretação deles. Então as duas fórmulas tem na Bíblia. Qual é a questão aqui? A questão é que Mateus está estabelecendo aquilo que Cristo deixou.
aquilo que Cristo disse. Mateus disse, Jesus falou, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Jesus que está dizendo isso. Jesus está contemplando ali as três pessoas, tá certo? Da Trindade, a deidade divina, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito. Em meu nome, em nome do Pai e do Espírito. Quando a igreja começa a operar o batismo nas águas, o que ela faz? Ela batiza em nome de Jesus. Por quê? Você está pegando a autoridade de Jesus, está usando a autoridade de Jesus, é como uma procuração. Em que nome estamos batizando? No nome de Jesus. E o que Jesus disse? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, batizar em nome de Jesus é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus é Deus e Deus. Como o Pai é Deus, como o Espírito é Deus, e Jesus também é Deus. Então, o que a igreja faz em Atos não é nada diferente. Eles estão simplesmente pegando aquelas pessoas e batizando-as. Em nome de quem? Jesus. Quem nos deu autoridade para batizar? Jesus. Quem nos mandou cumprir essa ordenança? Jesus. Então, eles estão batizando em nome de Jesus. Não tem problema nenhum com isso. Ele fala para pedir nossa, do Pai, né? Isso. É verdade, exatamente. Sim. Sim. Os três são um só. Um só, exatamente. Tá. Três pessoas, uma essência, um só Deus. Tá. Estou falando de batismo nas águas, hein? Batismo nas águas. Sim. Mas assim, em relação ao pecado contra o Espírito Santo, que é blasfêmia. A blasfêmia do Espírito Santo. Atribuir ao Espírito Santo, ao diabo, conscientemente. Não, sim, isso é a blasfêmia. Mas se pecarem contra Deus, há pecados. Perdão, se pecarem contra Jesus, agora contra o Espírito Santo não, mas eles não são iguais. Aí o que acontece? Eles não são uma só pessoa. Eles são três pessoas. Eles são um só Deus. Uma só essência. Por isso que existe pecado contra o Espírito Santo, que não é necessariamente pecado contra Cristo. Existe pecado contra Deus, que não é necessariamente pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Pecado contra aquela pessoa. E aquela pessoa tem uma atuação singular. Então o Espírito Santo, por exemplo, realiza milagres. O Espírito Santo hoje opera milagres na igreja. Atuação singular. Se você pega esses milagres, e atribui eles ao diabo, você está tentando contra a obra do Espírito Santo. Porque é ele quem opera o milagre. Ele que opera, ele que está desenvolvendo essa obra. Então, contra a pessoa dele que é o pecado. Mas o Espírito Santo tem o papel de convencer o homem do pecado. Pronto, foi exatamente o que eu ia buscar agora. O Espírito Santo convence o homem. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você nega a obra dele, você está bloqueando a possibilidade de ser salvo. Ele se convencer você. Exatamente. Como é que você vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo se você não aceita a obra do Espírito Santo? Rejeita. Então aí, logicamente, você não será salvo. Você está condenado. Veja aqui. Batismo, sua forma, né? Sua fórmula, sua forma. Na forma temos aqui, ó. Podemos afirmar que aí, peraí, fala aí. Você está indo no fala. Eu estou com dúvida. Fala. Não seria nem para abordar isso, mas vocês vão ter uma matéria chamada teologia, que é tratando só sobre a natureza de Deus. Mas não sou meu cérebro. Não vamos arrumar. Traga aí. Traga. Se a trindade é um só. Trindade. Pera aí, é um só em quê? O Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. não é um só. Um só na essência. Você mesmo, você é uma pessoa. Você, aperta minha mão aqui. Pronto. Eu não estou apertando o seu espírito, eu estou apertando a sua mão, sua carne. Seu espírito está dentro de você, sua essência. Eu não toco na sua essência, eu não toco no seu espírito. Eu toco no seu corpo. Então, você vê, o homem tem essa diferença também. Corpo, alma e espírito. Você vê? Cada um é uma coisa. A alma, por exemplo, são os sentimentos do homem. O espírito é a inteligência do homem. Os animais, por exemplo, têm alma, mas não têm espírito. Por isso que os animais não pensam. Então lá no céu tem 3 tronos e cada um com suas atribuições. A questão do trono, por exemplo, lá no céu, você está direto com a essência de Deus. Por isso que João, ele não viu 3 tronos, ele viu um só. Porque ele viu Deus. Agora tá falando tudo. Mas É que aí você está escatologia. Mas Estevão viu Jesus em pé. Viu Jesus ali, Estevão está na terra. João foi levado em espírito do céu. João não estava em carne, ele estava em espírito. Ele foi direto ao trono de Deus. Ele estava no ambiente de Deus. Estevão estava na terra. Aí está vendo a pessoa, Filho e Pai. Tá certo? Aí tem a questão, Deus em essência, um. Em pessoas, 3. 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito. Os mesmos poderes. Mesmo poder, mesma autoridade, mesmo
conhecimento. Mas cada um tem a sua atribuições. Isso, cada um tem a sua atribuição distinta. Um dia, Quer dizer, você não vai ter mais. Isso, quando chegar no céu, você pergunta a cada. Porque lá, não precisa de teologia lá está tudo resolvido. Você vai olhar e falar, era assim, ele está tentando me explicar, era assim, eu entendi. É assim, Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Não entendi nada. Outra pergunta que sempre me deixa um pouco quieta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É bíblico. A Bíblia que diz. Ok. A Bíblia diz. Eu já encontrei 4 passagens na Bíblia que diz que Deus se arrependeu. Isso aí a gente explicou em hermenêutica. Foi bem explicado. Explicou aqui. A hermenêutica foi bem explicado. Vocês pegam a matéria lá e vê no vídeo de novo. Aí a gente colocou que em hermenêutica explicou que a palavra hebraica usada para Deus no sentido de arrepende-se é narram. E narram não é arrepende-se de ter cometido erro, mas sim aborrece-se. Deus se aborrece, Deus se decepciona. Ao homem é empregado um termo que diz ele errou e consertou. Então o homem é dito, o homem erra e conserta-se. Deus não é dito que Deus errou e consertou-se, é dito que Deus se aborreceu. Então quando diz ele é homem para que minta, nem filho para que se arrependa, é o arrepender-se humano. Ele não erra e se arrepende de novo, porque ele não erra. Agora, quando fala que Deus se arrependeu, fala Deus se aborreceu. Então, quando ele fala que ele se arrependeu de ter feito o homem, ou Se criado o homem, se aborreceu com o homem. pelas atitudes do homem. Por exemplo, logo depois disso aí fala que meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. O que é esse espírito? Já é o Espírito Santo tentando convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Basicamente isso. Aí o homem dá mais vazão à sua carne do que à sua consciência. Aí Deus se aborrece. Então Deus se arrependeu, Deus se aborreceu, se decepcionou. É esse tipo. Ele deveria mudar essa palavra de arrependeu da Bíblia e. É porque o português não tem. O português, na verdade, se você for seguir literalmente, tem que usar essa palavra. Ele se aborreceu. Tá, e o que acontece? Esse aborrecimento, na verdade, é um conceito, é uma Ou interpretação. ficou triste, se entristeceu. Aí o que acontece? O tradutor tem que ser fiel às palavras. Porque no nosso dicionário, arrepender, o significado é diferente. Isso, Mas é um problema de tradução. Eles não podem sair do daquilo lá, senão eles acabam atentando contra a tradução. Então eles são obrigados a manter. Mas aborrecer seria a mesma coisa, tipo, com Noé? O Deus, ele se aborreceu e deu a segunda chance para o mundo? No sentido de... Seria uma aborreção ou uma revolta? Ele se revoltou contra o mundo? No caso ali de Noé, quando Noé, por exemplo, começa a construir a arca, muitos usam a construção da arca como um testemunho contra o mundo, mostrando, vai vir destruição. O homem poderia se arrepender naquele momento dos seus atos, e aí seria se arrepender de erro e voltar atrás, mas o mundo ignorou. Então o que acontece? Olhando o mundo inteiro, só achou Noé. E aí com Noé firmou um pacto e começou a construir a arca. A arca era o testemunho de Noé contra o mundo, pregando, vai vir o dilúvio. Passou por todo aquele tempo construindo a arca, 100 anos, se não me engano, construindo a arca. Quando terminou o prazo, veio o dilúvio, que era o anúncio. A igreja está hoje pregando. Vai vir o arrebatamento, vai vir o juízo. No dia que a igreja for arrebatada, vai vir o juízo, meu irmão. Não tem o que dizer mais. Construindo a arca é madeira. Do jeito que Noé estava pregando o dilúvio, a igreja está pregando o juízo. A mesma Sodoma lógica. e Gomorra, a mesma coisa. Sodoma e Gomorra, segue a mesma lógica, segue a mesma situação. A meio de Ló. É isso aí. Pois é, tinha bastante sal. Sua forma. Podemos afirmar que a imersão era a forma mais comum usada pelos primeiros cristãos para efetuar o batismo. Isso é verificado no procedimento de João Batista escolhendo um local onde houvesse um rio para batizar seus catecúmenos. Lemos também sobre a seita dos essênios que o rio era necessário convertido, sendo reputado símbolo de purificação do pecado. O batismo sempre foi simbolizado pela lavagem e pela purificação, e nada melhor que um rio para realizar esse trabalho. Mas sabemos também que desde muito tempo se praticou outra forma batismal. Ainda hoje há muitas controvérsias a respeito da forma batismal. Alguns acham que não pode ser em tanque de água parada. Outros pensam que não pode ser em água quente ou suja. Ora, se não tem água fria, usa-se água quente. Se não tem água limpa, usa-se água suja ou barrenta, né? Se não tem água corrente, usa-se água parada.
O que importa não é a quantidade nem a qualidade da água, mas que seja água, que cumpra o símbolo, né? A mesma sede sanada pela água mineral também pode ser sanada pela água barrenta. Não podemos negar o batismo a alguém só porque não temos água limpa e corrente. Até porque não é o batismo o agente de regeneração. O símbolo pode até não ser perfeito, mas o simbolizado é. Então, aqui uma explicação mais clara, né, a respeito do batismo. O batismo de João Batista segue a mesma ordem, tá? A imersão, a questão da forma como ele batizava, a aplicação do rito. Está aqui, a mesma coisa que a gente acabou de falar. A gente passa então para a unção com óleo. Esse aqui é Unção com óleo. Unção com óleo é uma coisa muito utilizada pelas igrejas neopentecostais. Usa na extrema unção. Então temos aí a unção com óleo, a famosa unção com óleo. Veja, Tiago 5,14, né? Com base nesse texto, os teólogos católicos criaram a doutrina da extrema unção, um dos sacramentos, como a gente já explicou. A extrema unção faz parte do sacramento católico. Ele é usado em pessoa que está a morrer, isto é, no leito de morte. O uso da extrema unção pelos ministros católicos visa alcançar perdão de pecados daqueles que estão a morrer, ou seja, morrendo. Mas para esse costume não encontramos nenhum apoio bíblico, nem mesmo a passagem de Tiago 5,14. Embora desde tempos remotos a Igreja Católica já vinha praticando a extrema unção como um dos 7 sacramentos, só após o século XII é que ela tornou essa prática formalizada. Essa prática recebeu autoridade de um decreto do Concílio de Trento, já nos tempos de Lutero. O texto da Epístola de Tiago foi usado como apoio da testamentária. A Igreja Ortodoxa Grega, entretanto, retém a prática original. Como já expliquei, a Igreja Ortodoxa Grega se separa da Igreja Católica no tempo de Constantino, tá certo? Então ela tem um modelo semelhante à Igreja Católica, mas separada dela. Eles ungem os corpos enfermos visando sua recuperação à saúde, que é o que diz a Tiago, tá? Então eles estão mais perto aí do que o texto de Tiago disse. E não em benefício da alma antes da morte, visando o perdão de pecados. A ideia, você vê, a ideia do sacramento é sempre essa. A ideia do sacramento é sempre essa. Ministrou o sacramento, pronto, já é um benefício para a pessoa. Ungiu, pronto, já perdoou os pecados, né? Batizou, pronto, já deu essa bênção de ser um católico e ser salvo, né? Comeu a hóstia, pronto, comeu o corpo de Cristo, já está tudo certo. Então o sacramento traz sempre essa ideia de que o próprio sacramento já resolve. O próprio sacramento já resolve, que nem um ato mágico. Você vai lá, pega a varinha, faz assim e aparece o negócio. Pronto. Só de realizar aquilo ali, já está feito. Sendo que a ordenança ela é um símbolo. Se não tiver seu símbolo, não estiver simbolizando algo na realidade, o símbolo não vai fazer nada. O símbolo tem que estar em conexão com algo na realidade. Tá bom, você se batizou, mas você se arrependeu? Se você se arrependeu, o batismo funciona. Aí o batismo ele é um símbolo daquilo que aconteceu já. Tá bom, você está tomando a ceia, você está em comunhão? Se você está em comunhão, é em memória de Cristo até que venha. Se você não está em comunhão, é morte espiritual. Não é porque você tomou a ceia que você está em comunhão. Você tem que estar em comunhão para tomar a ceia. Tá certo? Não é porque cumpriu a ordenança que é cristão. Você tem que ser cristão para cumprir a ordenança. Então, não pode inverter as coisas, né? Então, é muito parecido com o conceito do batismo, né? É, exatamente. Tem que estar limpo para tomar. Isso. Segue. Não tomar para achar que está limpo. Segue a mesma lógica. Não pode inverter isso. A ideia das igrejas protestantes segue o pensamento severado pela igreja ortodoxa. A ideia é que a unção com óleo envolve alguma graça espiritual com poderes para perdão de pecados, certamente se deriva da tradição dogmática e não do próprio Novo Testamento, pois a Bíblia certamente tal ideia nunca foi ensinada. Os antigos consideravam o azeite de oliveira dotado de propriedades medicinais. Lucas 10:34. Contudo, nunca se pensou que o azeite é capaz de curar toda e qualquer enfermidade. Portanto, sabemos que era usado meramente como um sinal visível e tangível do poder de Deus. E os primitivos cristãos criam que o Senhor curaria o enfermo, quando assim o fizesse. Ungir, chame os presbíteros. Se alguém sai enfermo, chame os presbíteros. Logo, não é qualquer pessoa que pode ungir. Não adianta fazer garrafinha e vender para os crentes.
Pode ser até uma boa forma de arrecadar dinheiro e encher os bolsos, mas não tem base bíblica. Ele está lambuzando a casa inteira de azeite, só isso. Azeite na cama, azeite no carro, não adianta passar no carro. Azeite na cozinha, azeite só para cozinhar. Assim, água, né? Boa, sabãozinho, só, mas não é santo, né? Só mesmo para lavar. Lavar a terra, purificar, vai do pecado, da pureza. Vamos purificar. E a vela que eles colocam lá na mão do. A pessoa está lá correndo, os espíritos botam a velinha lá na mão. Bota lá, quer dizer, se precisa de uma vela, Se se precisa de uma vela é porque não está na luz. Se a pessoa está na luz, não precisa de vela, meu querido. Pode ir. E mesmo que chame o presbítero ou os presbíteros, é certeza absoluta, 100% que vai curar? Não é questão de 100% de certeza, não é o azeite que cura. Quem cura é Deus. Não, sim, mas você vai lá com fé, é o presbítero, como manda a Bíblia, você foi lá, orou, ungiu com azeite, é 100% A dele. última instância é Deus, nunca é o homem. Só o homem só poderia dizer assim, é 100% de certeza que eu vou curar, se fosse ele que fosse curar. Mas e o versículo? Se fosse eu que fosse curar, eu dizia, não, é 100% que vai ser curado, porque quem vai curar sou eu. Agora quem vai curar é Deus. Eu vou dizer para você que é 100%, se Deus não quiser curar, não cura. Ou seja, eu vou fazer o que Deus manda. Isso que é bíblico. a ordenança. Mas se vai ser curado ou não, Deus sabe. É Deus que cura, não é eu. Eu tenho que cumprir o meu papel. O meu papel é o quê? É que nem muitas pessoas evitam orar. Tem pessoas que não oram com enfermos. É um erro. Você não pode parar de orar com enfermo. Não é você que cura, é Deus. Você tem que pôr a mão. Bíblico, Pôr a mão e orar com é fé. verdade. Pode falar. Então, tipo, seria mais um símbolo? Um símbolo. É um símbolo, exatamente. Um símbolo da transmissão. Um símbolo tangível. Isso, um símbolo tangível. Ou seja, algo que você possa pegar para ajudar a fé da pessoa. É um auxílio a ela. Então, ela está doente, está triste, ela é fraca na fé. Então ela vai o presbítero e transmite esse símbolo para ela. Se o presbítero estiver doente, Ele, um dia mesmo, ele chama o presbítero e ele precisa de ser ungido e vai ungir o outro. Mas você vê quantas vezes Paulo já orou por enfermos estando enfermo. É assim. É um mistério de Deus. Tanto é que não é a pessoa que cura. Olha só, isso aqui que você falou é impressionante. Tanto não é a pessoa que cura que às vezes ela ora por uma outra pessoa pela doença que ela tem, a pessoa é curada ela não. É verdade. Por quê? Você acha que É o tempo de Deus nela. por um monte de gente não tem problema? Não tem Exatamente. enfermidade. Mas aí tudo isso aplica a tudo. O médico trabalha no SUS, ele não tem doença nenhuma. Ele é médico? Claro que não. Ele tem doença. Ele é radiologista e gosta de infarto. Uma vez, né? É assim, meu querido. É a vida. Sabe que se dá mal. Eu arrumo meu computador, todo mundo, o meu estava parado. Você tem Não, visto. por exemplo. Eu também estava. Você de casa. É triste isso aí, mas é assim, tem que viver. Olha só. É possível que alguns primitivos cristãos pensassem que o azeite literalmente pudesse ter algum poder místico. Isto é, que comunicasse a graça da cura. Mas é provável que a maioria desses visse no azeite um mero meio de confirmação da fé. Era algo que fazia a fim de mostrar sua fé. Para muitos cristãos, especialmente católicos, o sacramento é um meio físico que transmite graça espiritual. Como se sem tal meio físico não se pudesse esperar a transmissão da graça espiritual. É nesse plano que é entendido que a água, a água do batismo. Acredite-se que é através dela que ocorre a regeneração. Se fosse assim, mesmo a salvação seria algo mecânico e vulgar, dependendo unicamente do esforço humano. A fé religiosa seria objeto de mágica, mas a graça divina que opera os milagres vem de outra fonte, não do azeite, né? Vem do Espírito Santo. Ele opera com ou sem qualquer sinal visível, pois o contato dos homens com o Espírito de Deus é místico e não sacramental. E por outro lado, não devemos, como entendem alguns, reduzir o texto de Tiago 5,14, fazendo ensinar que a oração e unção com óleo meramente prepara psicologicamente o enfermo, de tal modo que, com fé e confiança, seu corpo natural tenha aumentado sua resistência, tirando a questão sobrenatural, deixando somente o psicológico. Não é essa a questão. Ele é uma ordenança, se feita com fé, crendo, Deus opera o milagre. É claro que nisso há uma certa verdade, mas a cura é efetuada através de uma energia real. E é essa energia que pode fazer qualquer coisa. Algumas vezes opera até mesmo a parte da fé.
e a despeito do ridículo lançado pela própria pessoa que recebe a cura. Não sabemos muito sobre o que opera as curas, embora saibamos que estão envolvidos os fatores espirituais e morais, além da fé. Normalmente a fé é algo necessário, mas nem sempre. Jesus ressuscitou mortos, e não foi a fé deles que operou. Assim também muitas crianças são curadas, quando elas nem se pode pedir qualquer fé delas, né? Que elas têm fé, porque elas nem sabem o que é isso. Contudo, usualmente a fé é necessária. Então, a fé de quem? A fé de quem ora. A fé de quem está orando, a fé de quem pediu oração. E de quem está querendo receber a cura também. Exatamente, quem quer receber a cura. Porque se você olha uma pessoa que não tem fé, é o nome de Deus da pessoa, não de cura. De cura, exatamente. E aí Jesus fala, tua fé te salvou. Mas aí tem situações em que a pessoa não tinha como interagir. Por exemplo, a pessoa está morta. Qual a fé que ela tem? Está morta. Jesus foi e curou com quem? Com a fé dele. Com a autoridade dele, com o poder dele. E os discípulos também. O discípulo também é dado esse poder. Para orar e para curar. Então o que acontece? Tem coisas às vezes que não é a fé da pessoa, é a sua fé. É a fé e o poder de Deus. E a sua comunhão. Sua comunhão. Deus quer que seja curado, vai ser curado. Imagina muitas pessoas que são salvas porque outros oraram por muito tempo. Foi salvo por quê? Pois é, Você exatamente. pode ver um exemplo de Ezequias lá. Exatamente, ele foi criando situações, oportunidades até que a pessoa aceita. E aquela situação de Ezequias, o rei lá que deu 15 anos lá, ali Foi mais 15 anos. Então, é ali que mandou, Deus mandou, ordenou que ele ia morrer. Exatamente, a profecia era a morte. Então, foi a fé dele. Ele orou. Que ele ia morrer mesmo. Exatamente. Colocar essa casa em ordem. Mas Deus deu uma condição para ele. Foi. Se ele colocar a casa em ordem, senão ele ia morrer. Exatamente. Coloca a tua casa em ordem porque vai morrer. Não era certamente morrerás. Então era arrumar a casa e bater as botas. Aí ele colocou diante de Deus, ela debateu. E aí Deus foi Não era fazer ele fora. Aí a casa em ordem não era condição É para a ele. mesma lógica. É a mesma lógica. Então o que acontece? Quem mudou não foi Deus, foi o homem. O homem mudou a situação. Inclusive eu vou falar Aí a hora para que vocês do arrependimento. uma coisa ousada aqui para vocês. Uma coisa ousada. Quando Deus preparou o plano para Ezequias morrer daquela doença, era o melhor plano que tinha para a vida dele. E para Deus? E qual era o plano de Deus dar 15 anos de vida para ele? Deus ele agiu de forma misericordiosa a petição dele. Então Ezequias tinha crédito com Deus, porque ele fez algo que preste. Ele fez uma reforma religiosa. Então o que Ezequias fez? Ele apelou. Ele falou, Deus, eu tenho crédito com o Senhor. Então ele pediu o quê? Agora eu digo para você, para Ezequias o melhor era morrer naquela hora. Mas por que isso? Porque depois nasceu Manassés e depois o próprio Ezequias ficou desviado. Agora no fim da vida, pode ser que ele tenha se arrependido. Por que muitas pessoas morrem cedo na igreja? Que Deus Tem pessoas que Deus encerra o plano dela ali, sabe porque ele dá para frente, é só paulada. Só paulada. Ezequias, quando Isaías chegou para Ezequias recebeu no palácio Merodach Baladã, que era o enviado da Nabucodonosor. Merodach Baladã foi lá para espionar tudo, porque depois Nabucodonosor ia invadir. Ele foi, recebeu Merodach Baladã, nem paga-pau, mostrou tudo para o cara, para querer se mostrar. E aí Isaías falou para ele, recebeste quem aí? Recebeste Merodach Baladã, pois sabe que Nabucodonosor vai invadir aqui. Sabe o que ele falou para Isaías? Boa essa palavra. Sabe o que é isso? Ironia. É ironia, ele agiu ironicamente em relação à profecia. Quem age assim é um desviado. Então quer dizer, para frente na vida dele não foi muito bom. Ele estragou muita coisa que fez. Tomara que ele tenha perdido a salvação. Né? A profecia vem de Deus e ele. Ele não quis, ele quis outra coisa. É que nem Deus, tem coisa que Deus deixa a nossa escolha. Deus fala, o que você quer vai ser o quê? Vai ser isso, vai ser aquilo? Aí você escolhe. Vai escolher o demais. A melhor oração é aquela que Jesus fez no Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. Então a vontade de Jesus era, passa de mim esse cálice. Muitas das vezes a gente tem vontade, Senhor, passa de nós esse cálice, passa de nós essa situação. Mas Deus fala, não, Senhor, é o melhor para você. Aguenta, fica. Deus pode até passar, mas você vai perder essa oportunidade de aprender. Existe óleo ungido? Olha o negócio aqui. Isso aqui é tremendo. Meu Deus do céu. Existe óleo ungido? Esse aqui é tremendo. Houve. A unção de Manassés é a unção da amnésia.
a unção da amnésia. Vou fazer um monte de dívida, passar um monte de cheque. Eu vou lá e falou, vou pedir a unção de Manassés a mais forte que você tiver. Vou esquecer todos. Mas o aí o irmão vai chegar. Olha o cheque aqui falando, não sei que cheque é esse não, irmão. Ouve-se muito em nossos dias falar em óleo ungido. Óleo ungido, para começar, é uma incongruência linguística. O óleo já é para ungir. Ungir é molhar, é vegetar. Agora, óleo ungido. Quem vai ungir o óleo? Quem vai molhar o óleo molhado? Água molhada. É a água molhada, é o óleo ungido. É a mesma lógica. Eu acho que ele quis dizer, transformei o óleo em cura. Ele quer dizer óleo santo. É um óleo santo, é um óleo consagrado. Ai, meu irmão, não adianta, não siga por esse caminho. Ouve-se muito em nossos dias falar em óleo ungido. Não existe óleo ungido. O óleo é para ungir. A palavra ungir quer dizer untar, molhar ou tornar úmido. Dizer que existe óleo ungido é a mesma coisa que dizer óleo molhado. Para existir óleo ungido, teria que existir óleo molhado. Óleo seco. Tem um óleo que é seco e outro que é molhado. Ou que não é certo. Então o que acontece? O objeto sagrado. Aí a gente fica aqui, a gente fala sobre as coisas da Igreja Católica. A Igreja Católica teve isso, a Igreja Católica teve aquilo. Meu irmão, quantas coisas tem no nosso meio? Então a Igreja Católica teve época de vender pedaços da cruz, teve época de vender pedaços do manto, teve época de vender lágrima de Cristo, vender, mostrar o sudário, onde Cristo foi enrolado, onde Cristo foi enrolado, água benta, ganha dinheiro com isso, com relíquias. Agora diz para mim, um camarada que sobe um monte e pega, leva um bandejão de óleo para lá e diz que consagrou esse óleo ungido, isso não é uma relíquia? Que pega uma vassoura, leva para um monte, consagra no Rio Jordão. Isso. Aí fala, é a vassoura santa, você vai varrer sua casa e vai ser uma bênção. Não é um óleo ungido, não é uma relíquia? É a mesma coisa, querido. A mesma forma da Igreja Católica. Mesma. E aquela pirâmide que você mostrou lá, a gente está no sistema da Igreja Primitiva, que é a Igreja Católica. Então, de certa forma. Eles estão lá em cima. Aí depois vem distribuindo as outras igrejas. Isso, de certa forma. Então, durante um período, exerce. Agora, o problema não é nem esse. Isso aí é uma questão de governo. Agora, o problema seria acumular muito poder na mão de um líder. Aí o que acontece? Esse líder dessa igreja, por ter muito poder, ele faz o que ele quiser. Aí ele vira o problema, né? O erro, né? Poderia não ser assim. Por isso que o sistema presbiteriano tentou corrigir isso. E, inclusive, essa questão, a igreja primitiva não deixou um sistema de governo. Ela não deixou um sistema de governo. Nosso sistema de governo é episcopal. O sistema de governo é presbiteriano. Presbiteriano que muito menos, né? Depois da reforma. Ou é congregacional. Não deixou. A igreja, ela funcionava como um organismo de fato. Cristo era o cabeça e a igreja o corpo. Esse é o sistema de Cristo, e não é um sistema político. É um sistema de organismo. Então a igreja primitiva não deixou um sistema. A igreja, quando se formou como organização, em cada lugar para onde ela foi, ela teve que inventar seu sistema. Teve que criar o sistema episcopal, outro criou o sistema, depois da reforma, presbiteriano. Mas se você perceber, nas cartas do apóstolo Paulo, o sistema, o governo que mais parece ter é o presbiteriano. Presbiteriano. Parece que o presbiteriano ele surge tentando voltar naquele modelo. Por isso que eles tentam copiar. Então, por exemplo, na igreja primitiva, do jeito que o bispo era o supervisor dos presbíteros, ao mesmo tempo, o bispo era consagrado pelos presbíteros. Então, não tem como dizer o bispo era maior que o presbítero. Não, porque o presbítero consagrava o bispo. Tem lugar que acontecia isso. Presbíteros consagravam o bispo. Foi com Timóteo, que você foi consagrado pela imposição das mãos dos presbíteros. Então, quer dizer, o presbítero consagrou o bispo. E ele era o supervisor dos presbíteros. Veja como era muito bom sistema. Tem uma mesma palavra. Presbítero é ancião. Bispo é pastor, que é supervisor. Tá? Então tem uma certa diferença. Agora, o cargo vai se fundir depois. Não virar a mesma coisa. Mas a questão de cargo, palavras são diferentes. Pessoal, ceia. Acho que andando Ceia do Senhor. os lencinhos ungidos, né? O que é isso aqui? Isso é uma careca usada de azeite. De azeite, né? Olha quanta garrafa derramou em cima dele. Isso aqui é ridículo, isso aqui é patético. Não faz nenhum sentido. É como se o óleo fosse conferir a ele alguma autoridade, algum poder, alguma cura. Isso aqui é resultado de falta de conhecimento bíblico. Tá certo?
Então isso aqui eles estão fazendo por quê? Ou porque eles estão dizendo que eles estão ungindo ela para ser curada, ou é uma pretensa consagração de obreiros, de pastor. Pastor, presbítero, bispo, apóstolo, missionário, consagrando com o derramamento de óleo. Onde está no Novo Testamento alguém que tenha sido consagrado com óleo na cabeça? Não tem. No Antigo Testamento tinha para reis, tá certo? Para reis e para profetas. Agora, para ministério não. Ministério é imposição de mãos. Ministério é consagrado através da imposição de mãos só. Quando Timóteo é consagrado, acabei de citar esse versículo aqui, não diz que os presbíteros que te ungiram para consagrar. Não, imposição de mãos e a unção dos ministérios hoje, a nossa unção é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção, não é óleo. Agora era sumo sacerdote. Ele foi ungido também. Foi, exatamente. Ali naquele sistema sim, era. Naquele sistema sim, aí tinha a unção por óleo. Agora, no Novo Testamento não. Hã? Foi Moisés. O primeiro foi Moisés, aí em seguida é o sacerdote que faz a consagração dos demais. O primeiro foi Moisés. Olha só. Então, unção de pessoas e objetos. Então, se a gente entendeu isso aqui, ungir objeto então não faz nenhum sentido, né? Ungir objeto é simplesmente a idolatria do símbolo. Você pegar o símbolo e passar óleo em tudo que é lugar, lubrificar tudo. Deixar tudo Então, lambuzado. lá no Antigo Testamento era idolatria, quando ungiu as portas lá com sangue? Ali tem outro sentido aquela unção, hein? Você não pode confundir. Ali não é nem unção, ali é expressivo o sangue lá no. Ali Deus mandou fazer. Isso, ali você não pode confundir. Ali era um sinal naquela época, naquela situação, ela foi um sinal para o povo e depois foi um tipo para a igreja. Uma tipologia para a igreja. Qual a tipologia que simboliza? O sangue é melado, sabe? Isso, a tipologia da igreja em relação àquele ato é que a igreja é marcada. Nós temos a marca de Deus. O sangue de Nós não, isso, o sangue de Cristo é a nossa marca e nós não somos Como condenados. você visualiza esse sangue de Cristo em nossas vidas? O sangue de Cristo é transferido para a nossa vida através da palavra. E como as pessoas visualizam isso em nós? Para visualizar as obras, as suas obras que mostram se você é consagrado ou não. Então a palavra, por exemplo, Moisés, quando pegou, deixou lá a instituição, pegar e pintar. Quando ele pega aquelas folhas, lá com. Esqueci o nome, é uma palavra bem diferente. Quando ele pega aquela folha e molha no sangue e marca, aquilo simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem pega o sangue de Cristo e aplica na nossa vida. Então é a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus comunica a nós o que o sangue de Cristo realiza na nossa vida. Então quando você ouve a palavra, você aprende, você desenvolve, as suas obras vão mostrar que você tem a marca. Você tem a marca do sangue de Cristo na sua vida. A ceia do Senhor. Isopo. Aí o Moisés fala, você pegar isopo e molhar no sangue e pintar os umbrais e a verga. 3 pontos. Umbrais e verga. Depois Davi fala no Salmo, limpa-me, lava-me com isopo. Ou seja, o isopo que foi usado para aplicar o sangue na porta, mais tarde Davi fala para limpar a vida dele com isopo. Então o isopo é aquilo que transfere do sangue para, no caso ali, a porta. E transfere da palavra para a nossa vida. Ele pega o sangue e se aplica sobre a nossa vida. Quanto mais você cresce na graça do conhecimento, mais o sangue de Cristo está sobre a sua vida e você demonstra isso para o mundo. Ou seja, marcou, separou, Marcou. protegeu. É marcado pelo sangue de Cristo. Tá certo? Então tem que ter muito estofo para limpar esse povo. Bastante. A ceia do Senhor. Nos Coríntios 14, 22 e 25. João, Lucas 22, 19 a 20. Lucas 6, 32 a 58. E 1 Coríntios 10, 16 a 21. 11, 17 a 34. Trecho de 1 Coríntios 11, 17 a 34. É onde encontramos melhores informações. Seu significado. A ceia do Senhor é uma refeição de comunhão que tem o propósito de servir de recordações dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Veja aí, né? É uma celebração comemorativa da sua morte vicária, morte substitutiva. Sabendo que a memória humana é muito curta e levando em conta a nossa inclinação e esquecimento, o Senhor Jesus instituiu essa refeição memorial. Nela tomamos o pão partido, simbolizando o seu corpo, que é ferido por nós, e do fruto esmagado da videira, símbolo de seu sangue, derramado por nossos pecados.
A ceia, porém, aponta não só para o passado, mas também o futuro. É uma comemoração e é uma profecia. Demonstra a morte do Senhor até que vem. Então, quem celebra a ceia, automaticamente está confessando que Jesus morreu por nós, entregou o seu sangue, sua carne por nós, e ressuscitou e vai voltar. A ceia é um memorial da morte e ressurreição. Tem uma dúvida com